Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Espero que você esteja tranquilo, sossegado, porque hoje eu gostaria de conversar com você sobre pavio curto. Você tem pavio curto? A gente se refere a esse termo a pessoas temperamentais que se irritam com facilidade, impacientes, que não suportam muita pressão. E esse termo vem, de certa forma, de explosivos do TNT, que se tiver pavio curto, a hora que você aciona, no instantinho ele explode. É diferente, por exemplo, da granada, A granada, por outro lado, você bateu, explodiu, Isso leva-nos a pensar sobre a ira. A ira, ela afeta muito a nossa saúde. Há estudos que mostram que ela reduz o calibre dos vasos sanguíneos, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, pode dar um desgaste muscular e pode até levar ao infarto. De certa forma, nós presenciamos isso. Um senhor já idoso, num domingo, toda a família reunida na sua casa para almoçar, aquela macarronada, e ele se depara com uns limões verdes em cima da mesa. Ele fica muito bravo: quem tirou esses limões verdes do meu pomar? E a nora falou: fui eu. E ele então fala umas palavras duras para ela, outras pessoas se envolvem, e aquele almoço ficou azedo, foi um dia difícil, um dia silencioso, triste. No final da tarde, esse senhor, ele sofreu um infarto e veio a falecer. Ah, meus amados, como a gente precisava cultivar mais a alegria, o amor, não é verdade? Ele tem o efeito oposto, diz que aciona uma série de reações que faz bem para o organismo, Diz que libera serotonina, dopamina, regula a pressão arterial, melhora a atividade cardíaca e melhora até o sistema de imunidade, reduzindo infecções. Mas tem algumas situações, algumas circunstâncias em que a ira ela é tolerada. Lá em Marcos 3, versículo 5, diz que Jesus Cristo se ira contra o pecado, contra a dureza do coração das pessoas que valorizavam mais o sábado do que a cura de um enfermo. Moisés também, quando ele desce do Monte Sinai e ele se depara com o povo adorando um ídolo, um bezerro de ouro, ele fica muito bravo, ele está com as tábuas da aliança nas mãos, diz que ele derruba, atira as tábuas no chão. A indignação contra a injustiça, ela é válida, contra o indefeso, contra o idoso, contra o deficiente. Mas a motivação deve ser certa, mas por outro lado, essa motivação tem que ser contra o pecado e não contra pessoas, mas sempre com uma atitude, com uma palavra adequada no irar, para não pecarmos. Quando foge do controle, às vezes você está coberto de razão e você começa a falar palavras duras ou tomar atitudes difíceis e toda aquela sua razão acaba se perdendo. E se bobear, você às vezes no final tem que pedir perdão para a pessoa, porque você perdeu a razão, você deu brecha para o inimigo. E em Salmos capítulo 37, versículo 8, Davi diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Então ele fala, olha, a ira pode deixar você na pior. E em Efésios capítulo 4, versículo 31, 32, fala, olha, longe de vós, joga fora toda a amargura, toda a ira, e ele vai citando alguns sentimentos, que podem aflorar, e fala assim, perdoa um ao outro, Vamos ser imitadores de Deus. O nosso comportamento, deve ser, nosso temperamento, controlado pelo Espírito Santo que em nós habita.
E a palavra diz lá em Gálatas, versículo 5, que ele nos dá mansidão, domínio próprio, paciência, né? Paz em todo o tempo. Em Salmos 4, versículo 4, também diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Fala assim, olha, você pode irar por um motivo certo, né? Mas não pequeis, cuidado com a sua reação, sossega, aquieta o teu coração. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz também: todo homem seja pronto para ouvir. É importante a gente ouvir até o final, né? Ai, como a gente precisava aprender isso. Quando a gente ouve até o final, a gente começa a entender, né, os argumentos do outro, facilita a conversa, né? Tardio para falar, Tiago, quem muito fala prejudica a si mesmo, não é verdade? E ele finaliza dizendo: tardio para se irar. Mas você pode falar assim: ai, Regina, às vezes eu me seguro, eu não falo, depois eu fico cheio de arrependimento, eu devia ter falado isso, aquilo outro. Mas eu também passo por isso, né? Eu tenho, assim, entendido, eu tenho percebido que a paz, né, por não ter feito, supera, né, o ter levado tudo a ferro e fogo. A gente precisa ter uma vida mais leve e pensar, aquietar, e na hora que for falar sim, a gente tem que se indignar contra o pecado, né? Mas falar com palavras corretas, falar de um modo certo, né? Com atitudes corretas, saber o momento, a hora de falar e a hora certa. Uma história que me encanta, que eu aprendo muito, é com Abigail. Inclusive a Bíblia fala que Abigail era uma mulher muito sensata e formosa, né? Diz que ela era muito sensata. E ela tinha um marido que é o contrário, Nabal. Nabal era duro e maligno. Essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 25. E conta-se que Davi, com seus homens ali no deserto, fugindo do rei Saul, ele é ofendido e injustiçado por Nabal. E eles pegam as armas, ele com seus homens, aqui diz que eles pegam as suas espadas e vão para destruir Nabal e a sua família, matar todos os homens daquela casa. Mas Nabal era um homem que ninguém podia falar. E o funcionário falou para Abigail, contou para ela. Ela conta aqui que rapidinho ela faz um monte de comida, ela coloca tudo num jumento e leva e vai ao encontro de Davi e seus homens que estavam vindo para a casa dela para fazer o mal. E ela então chega até Davi, ela conversa com Davi, palavras sábias. Davi depois chama ela de prudente, né? Palavras sábias, fala assim: olha, meu marido é o Nabal e eu estou trazendo essa comida aqui para vocês e uma palavra para pedir a você, né, que não derrame sangue inocente com as suas próprias mãos, que não se vingue com as suas próprias mãos. E fala umas palavras até proféticas, né? O Senhor te fará caça firme, Davi. Você vai ser príncipe sobre Israel. E que esse momento que você está enfrentando não seja um tropeço, um pesar para o seu coração. E Davi, com muita humildade, ele ouve aquela mulher e diz assim: bendita seja a sua prudência. E no versículo 34, que me impediu de que te fizesse mal. Se você não tivesse vindo aqui ao nosso encontro, né? Não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi decide não se vingar contra Nabal. E Abigail volta para casa. Os versículos 36 e 38 me ensina mais uma coisa. Ela chega ali, Nabal está bêbado, tá banqueteando, né? Então ela não fala nada. No dia seguinte, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, ela conta tudo o que tinha acontecido, o perigo que eles tinham enfrentado. Falou a palavra certa na hora certa. Em Provérbios 15, versículo 1, diz que a resposta branda desvia o furor da ira, mas a palavra dura suscita a ira.
A gente precisa evitar muita discussão, ofensa, inimizade, né? E tem algumas situações especiais que a gente às vezes se perturba mais, que é difícil de manter o domínio próprio. Você também é assim? Como a gente precisa parar e refletir, né? Pensar, né? Assim, realmente racionalizar, para que quando essas situações cheguem, a gente possa respirar fundo, pedir a ajuda de Deus. Porque as consequências, nós vimos, prejudica a nossa vida física, prejudica a nossa família, nosso lar, né? Traumatiza nossos filhos e, pior, entristece o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Em Gálatas 5, 19 a 21, fala algumas coisas sobre isso. Fala que as obras da carne são inimizade, porfia, ciúmes, iras, e diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mamma mia! Olhando esse texto, eu fico pensando, meu Pai, quem pratica a ira não vai para o céu. Eu quero ir para o céu, e você também? E as consequências realmente da ira são terríveis, né? Tem uma história verídica que aconteceu em 1894 num estádio em Boston. Um homem chamado McGraw, ele iniciou uma briga e essa briga se estendeu. Ele estava tão irado, né? Ele começou uma briga e as torcidas, os jogadores se envolveram. Eles puseram fogo nas galerias, queimaram todo o estádio e 107 edifícios foram atingidos. É o que Salomão fala em Provérbios 25, versículo 28. O homem que não domina a ira é como uma cidade sem muro, não conhece os limites. Olha só que nós estamos vendo aqui. Quem tem pavio curto, que rapidamente se enfurece, né? Às vezes o motivo pode estar até certo, mas acaba perdendo a razão, dando brecha para o inimigo, causando situações difíceis, muitas vezes irreparáveis. Que eu e você possamos refletir no que tem nos deixado com pavio curto, deixado irado, impaciente, e pedir a Deus, Senhor, me ajude a administrar situações semelhantes, né? E que Deus nos ensine a alongar nosso pavio, né? A ter longanimidade, paciência, né? E se nós irarmos, né? Que a nossa atitude, a nossa palavra seja correta para não pecarmos contra Deus. E a gente possa irar com o motivo certo, contra o pecado e não contra as pessoas. Você quer viver com saúde, com paz, com alegria, amor e alegria, né? Sempre, em todo o tempo, né? Leveza no pensar, no falar, doçura, como está faltando isso nas nossas vidas, não é verdade? A ira, vamos lembrar, ela mata. Que Deus trabalhe no meu e no seu coração, para a gente não pecar contra Ele. A gente pode irar, mas não pecar. Irar por motivo certo, né? De forma correta. Porque a ira mata sentimentos, mata amizade, mata alegria, mata a paz e mata o corpo físico. Que Deus abençoe a sua vida, um dia especial na presença do Senhor. E um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.